Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã que o Senhor nos tem concedido e a graça, ó Deus, incomparável de nos permitir chegar a um local onde cremos que o Senhor tem dado graça, libertação, conhecimento. Assim nós te glorificamos porque sabemos, ó Deus, que muitos procuram esta porta onde a Tua palavra tenha liberdade, onde o Teu Espírito possa fazer aquilo que bem lhe apraz, e não tenha encontrado esta porta, mas nós te glorificamos porque encontramos e pedimos com toda a profundidade do nosso ser, que seja feita a Tua vontade nesta manhã, ó Deus, que desça a Tua espada, a Tua graça, o Teu bálsamo, que seja o Teu nome glorificado, a Tua palavra engrandecida, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, que as obras do mal sejam rompidas, sejam esmiuçadas, mas que seja estabelecida a Tua graça, a Tua glória, a Tua palavra, a glorificação ao nome do Senhor. Isso te pedimos que o Senhor venha agir de acordo com aquilo que o Senhor quer, de acordo com o Senhor, com aquilo que o Senhor projetou, ó Deus, e não importam os pensamentos contrários, mas que seja feita a vontade do Senhor, e nós clamamos ao sangue de Cristo, para que assim seja, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Nós te damos graças nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então seguir a nossa apostila. Alguma pergunta da aula passada, alguma dúvida, alguma indagação, alguma coisa que você andou ouvindo por aí meio impactante, né? Irmão Afonso me mandou um link a respeito do que o governo, dos projetos que estão tramitando aí, né, no palco dos homens, projetos de tentar controlar a internet, tentar identificar isso, identificar aquilo, aquilo outro. Isso confirma aquilo que eu sempre disse neste lugar. O governo tem pavor da liberdade de expressão. O governo tem pavor de mídia. Por isso que nós temos aí numa televisão de canal aberto, uma meia dúzia de canais, poderia ter dezenas e dezenas de canais ali. O governo tem pavor de mídia, né? Há um provérbio que foi inclusive criado por uma editora evangélica, em que eles diziam assim: um livro incendeia um homem, e um homem incendeia a sua geração. Amém, meu irmão? Então nós aqui temos ressaltado que a Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, irmão, lê a Bíblia. Não gosto muito de ler. Se você não gosta de ler, cristianismo não é para você. Amém? E hoje nós temos aí um privilégio. Eu não sei ler. Não sabe ler? Sabe ouvir? Hoje a Bíblia está inteirinha gravada em áudio. Ou seja, estamos vivendo um tempo que só não se transforma instrumento nas mãos de Deus quem for preguiçoso. É o seu caso? Não. Em exegese, uma matéria, né, bíblica que nós temos comentado aos poucos, ela diz o seguinte, que o preguiçoso nunca será sábio. O preguiçoso nunca será sábio. Então, meu irmão, o governo tem pavor de mídia. Mídia escrita, mídia gravada, mídia, qualquer tipo de mídia. O governo tem pavor, porque só a mídia descentraliza o poder do governo. Só a mídia. Então, as tentativas de controlar a internet já não são de agora. Em outros países já têm investido contra isso. Mas seja lá o que quer que eles façam, impedir a obra de Deus, nós sabemos que não vai. Amém? Porque Deus sempre tem uma carta na manga para surpreender os seus adversários. Então, perguntas aí? Nenhuma?
Então nós vamos seguir na nossa página 4 do segundo bloco a maneira de interpretar a Bíblia. Muita gente tem perecido. Eu tenho de 87 para cá, quer dizer, pouquinho mais de 20 anos de caminhada no Evangelho. E eu já vi muita gente dizer, está escrito, e nós até pensávamos que realmente estava escrito. Mas quando fomos examinar a Escritura, depois de uma certa caminhada, depois de lermos muitos livros de homens de Deus que haviam tido experiências reais, nós começamos a descobrir que aquilo que muita gente dizia está escrito, não estava escrito. E até que muitas vezes lendo, parecia que estava escrito, né? O exemplo primário é o que os batistas proclamam. Lá em Gênesis aconteceu a primeira sessão espírita, em que o diabo possuiu uma cobra e a cobra falou. E está aqui, está escrito conversa nenhuma, está escrito na ignorância dos seres humanos, mas isso não tem nada a ver com a realidade. Cobra nunca falou, e eles iam mais profundo, né? Porque o Senhor diz assim, sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí eles diziam, tá vendo, irmão? A cobra voava. Você já ouviu isso ou fui só eu? A cobra voava. Agora Deus lhe arrancou as asas e ela rasteja. Cobra nunca falou, cobra nunca voou e o diabo nunca possuiu nenhuma serpente, pelo menos lá em Gênesis não. Então, era o tipo da coisa que se dizia, está escrito, porque não sabiam o quê? Interpretar. Você não interpreta a Bíblia, olha o que eu vou te dizer. Você não interpreta a Bíblia por uma leitura. Imagina, longe de nós tamanha blasfêmia. Você interpreta a matemática, a química, a física, a biologia, isso você interpreta por uma leitura. Mas Bíblia, só se a Bíblia fosse um livro natural, um livro como qualquer outro. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não pode ser interpretada da mesma maneira que qualquer outro livro é. Então, por isso nós temos uma ajuda de quem? Do Espírito Santo para podermos interpretar o que diz a Bíblia. Para estudar matemática, você precisa da ajuda do Espírito Santo? Está lá, 2 mais 2 igual a 4, acabou a história. Né? Como é que se resolve uma equação do primeiro, do segundo grau? Uma equação biquadrada, ou sei lá o quê? É assim. Tá bom, é assim, acabou. Matemática é uma ciência exata. Então, você não pode, da mesma maneira que interpreta as coisas naturais, científicas, ousar tentar interpretar a Bíblia. A Bíblia você não interpreta. A Bíblia você recebe a revelação. Opa, é muito diferente. Uma coisa é uma interpretação e outra coisa é uma revelação. Tem diferença? Como tem diferença, né? E a revelação, ela acontece de muitas maneiras, dependendo do contexto. Quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, bem-aventurado és tu. Não foi carne e sangue, ou seja, quem te revelou. Ou seja, você não chegou a esta conclusão de uma forma natural. Carne e sangue representam as coisas naturais. Jesus está dizendo, Pedro, você não chegou a esta conclusão
de uma forma natural, não foi carne e sangue, não foi apenas a sua mente que chegou a essa conclusão, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou. Ninguém pode descobrir que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, sem uma revelação, ou seja, sem a ajuda, sem o toque do Espírito Santo. Interpretação bíblica é aquilo que vai fazer da nossa vida o que Deus espera. Hoje nós estamos marchando contra o mundo, negando política de todas as suas formas, abominando política. Estamos proclamando a soberania da Bíblia como regra de fé e prática. Estamos dizendo que no mundo tem que ser retiradas as constituições. Constituição brasileira é lixo, Constituição americana é lixo, Barack Obama é outro lixo, filho do diabo, entendeu? Estamos dizendo que isso tudo tem que ser retirado, o que tem que reger é a Bíblia. Esta é a filosofia. Eu pergunto, e eu mesmo vou te responder, a Bíblia vai reger o mundo no tempo que vivemos? Não, eu sei disso melhor do que ninguém, mas nós temos que proclamar que ela é soberana. Aqueles que a forem aceitando como soberana na sua vida, estes vão ver a glória de Deus, vão entrar pela porta e vão herdar a cidade santa. Esta é a nossa missão. O mundo vai se converter? Não, mas vem um período aí chamado milênio, em que nós vamos ver que estávamos certos e receberemos o nosso galardão como ninguém antes de nós jamais. Então nós estamos trabalhando. Por que fazemos isso? Por causa de uma revelação. O Senhor Jesus, que não é homem que mente, nem filho de homem que se arrepende, o Senhor Jesus se manifestou a mim e ele me disse: aonde entra política, eu saio. Por isso que eu digo, tua igreja tem política? Então vai procurar um candomblé, vai bater cabeça pro diabo em outro lugar. Qualquer lugar que você tiver tá bom. Aonde entrou política, saiu Jesus. O Jesus da Bíblia não compactua com política. Por quê? Porque eu li um texto bíblico e resolvi interpretar aquele texto bíblico. Eu já teria caído há muito tempo. Todo mundo está aliançado com a política. Eu sou o único louco proclamando o contrário. Eu e vocês, né? Proclamando o contrário. Este é o único ministério, né, que abomina a política de todas as formas. E está todo mundo aí, às vezes eu recebo ligações, não, mas vocês não aceitam política? Todas as igrejas aceitam? Eu dizia assim para a dona, todas não, a nossa ainda continua fazendo a exceção, ainda servimos Jesus Cristo. Então, interpretação é uma coisa e revelação é outra. Você pode interpretar alguma coisa na Escritura? Sim. Sob quais condições? Depois que você recebeu uma revelação, aí você pode até ter a sua interpretação. Por exemplo, a Escritura, a graça do Espírito Santo nos tem revelado que mar é igual a multidões, não é isso? Nós temos recebido a revelação que mar representa agitações políticas. Então aqui eu tenho a revelação. Eu posso vir a ler um texto bíblico contendo estas simbologias e poderei dar uma interpretação, porque antes da minha interpretação eu já recebi uma base sólida, inabalável, chamada revelação. Agora, quem não recebe a revelação e quer partir direto para a interpretação, tipo, eu li, é isso, está aqui escrito, vai cometer erros graves, sérios, vai naufragar na sua fé, porque um dia vai ver todas as suas convicções jogadas por terra. Então,
A Bíblia não é um livro para interpretações. A Bíblia é um livro que, se você não tiver algo muito proclamado por Jesus, chamado oração, você não receberá a revelação. E quem não recebe revelação bíblica, anda pela cabeça dos outros, né? Ah não, o pastor falou, está falado, né? Eu conheci uma senhora que ela vivia dizendo isso. Meu pastor é homem de Deus, se ele falou, está falado. Eu nem me preocupo em ler a Bíblia. Eu ouço meu pastor, se ele falou, está falado. Que desgraça. Não, nós temos que ir para a revelação. Jesus falou, está falado. Amém, meu irmão? Jesus falou, está falado. Que história é essa de pastor falou, está falado? Quando foi que isso existiu na história da humanidade? Ou será que já não basta para nós termos visto os erros de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João? Grandes homens de Deus cometeram seus erros. Como é que eu poderia dizer? Pedro falou, está falado. Não, Pedro ungiu Matias, está ungido, acabou. É mesmo? Aonde? Não é verdade? E tantos erros. Não, Paulo falou que tinha que pregar para os judeus, está falado. Não, errou, não errou? Não tinha que pregar para judeu nenhum. Pelo menos ele não. Então, revelação e interpretação. Quando você for declarar a respeito de um texto bíblico que tenha um determinado significado ou que você queira dizer está escrito, se preocupe em saber se o que você vai dizer que está escrito é uma revelação ou apenas uma interpretação sua. Bem, isso aqui é só uma introdução, porque nós vamos caminhar aqui na nossa apostila e ver outros detalhes. Aqui diz que a Bíblia contém 66 livros. Pelo que entendemos, todo livro ele tem o seu princípio, né? Todo livro narra alguma coisa, descreve uma história, então ele tem que ter um princípio, um meio, o desenrolar das coisas e a sua conclusão, o seu final. Se um livro vem à existência, o seu princípio tem que ter um porquê. Jeremias simplesmente diz assim, eu vou escrever. Não, ele escreveu por algum motivo. Ezequiel falou assim, não, eu vou escrever. Não, vou escrever o quê? Ele escreveu, existiu um motivo. Este motivo em que ocasiona o surgimento do livro, ou seja, do que for, este motivo é o que nós normalmente chamamos de cenário ou pano de fundo, ou ainda mais facilmente entendido, contexto. Jeremias escreveu porque existia um cenário. Ezequiel escreveu porque existia um contexto, um porquê dele escrever. Daniel escreveu, entende? Todos os profetas, Isaías. Então existe um cenário, o pano de fundo, ou o contexto, o motivo que vai gerar aquele livro. Então esse é o primeiro ponto. Se você não entende o motivo de uma carta vir à existência, você pode vacilar, não chegar à conclusão do significado daquela carta. Por exemplo, uma coisa interessantíssima ocorre em Coríntios, nas cartas de Paulo aos Coríntios. Grande parte daquelas narrativas de Paulo em Coríntios são respostas. Paulo está respondendo a perguntas que lhe foram dadas.
Então, uma coisa é você saber que uma carta foi escrita como resposta. Existiu um cenário, um pano de fundo, um contexto que era a pergunta. A pergunta era o contexto que ia gerar aquela resposta de Paulo. Muita gente nem sabe que Paulo ali está dando, na sua grande maioria, respostas. Algumas vezes isso fica muito claro quando ele diz assim: quanto ao que me perguntastes, quanto a esta questão, quanto àquela outra questão, ele não está simplesmente da cabeça dele criando um contexto e gerando uma carta. Ele está gerando uma carta fundamentado já em uma pergunta. Isso gera uma interpretação mais fundamentada quando você sabe a base que gerou aquela situação. Então, a Bíblia tem 66 livros. No original, a Bíblia simplesmente era composta nos seus livros. Com o passar do tempo, e eu diria gloriosamente, ela passou a ser dividida ou subdividida, né? Em capítulos, depois em versículos. Primeiro, quando a Bíblia foi dividida em capítulos, passaram-se depois mais de 100 anos até que ela viesse a ser dividida em versículos. Mas ela sendo dividida em capítulos ou em versículos, jamais vai alterar o seu contexto de livro. Qual era o grande erro que nós sempre acompanhamos, pelo menos eu nos meus 20 anos de caminhada? As pessoas passaram a criar doutrinas para a igreja fundamentadas em um versículo. Ignorou o contexto geral, porque aquele livro veio à existência, ignorou o seu princípio, o seu meio e a sua conclusão final, e do meio do livro, um livro às vezes como é o caso de Isaías, 66 capítulos, a pessoa tem a coragem de pegar um versículo dentro desses 66 capítulos e transformar aquilo numa doutrina. Isso é a mesma coisa que botar a corda no pescoço, meu irmão, e pular do penhasco. É um erro gravíssimo de interpretação. Aquele versículo, ele está inserido dentro de um contexto. Então você tem que entender o princípio, meio e fim daquele livro para você poder ter a consciência do significado daquele versículo dentro dos seus. Um versículo, normalmente, ele é interpretado pelo que vem antes e pelo que vai depois. E o tão ridículo que nós observamos dentro das igrejas é que, às vezes, nem era um versículo com uma certa autonomia, mas vinha uma vírgula, seguia-se o versículo e depois vinha-se outra vírgula. Uma expressão entre vírgulas, ela não significa absolutamente nada. E até isto nós vimos pessoas usarem para criar doutrinas dentro das igrejas. Uma delas é a bendita declaração de Paulo a respeito do véu, lá em Coríntios, quando ele está respondendo a uma carta de uma pergunta específica do contexto, do cenário de Coríntios. Eu não escrevi para Paulo, eu não pedi ensinamento sobre véu, eu não pedi ensinamento sobre corte de cabelo, eu não perguntei nada disso a Paulo. Como é que eu posso pegar a resposta que ele deu, não para mim, mas para os coríntios, que viviam num contexto, num cenário, num pano de fundo, completamente uma cidade, costumes, cultura completamente diferente? Como é que eu posso pegar a resposta de Paulo para eles e aplicar para mim? 2000 anos depois, dentro de uma das cidades mais
tumultuadas e desenvolvidas como é Rio de Janeiro. Loucura, erros graves. Então, meu irmão, a Bíblia não foi escrita por versículos. A Bíblia foi revelada por livros. Era o livro, né? Ou chamado rolo do profeta Isaías, o rolo do profeta Malaquias. O rolo era assim, Deus tratava, Deus revelava algo com princípio, meio e fim. A Bíblia diz o que ela quer dizer. A Bíblia não diz o que eu interpreto dela. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Eu tenho que procurar descobrir o que a Bíblia está dizendo e nunca, jamais ousar interpretar a Bíblia. Eu tenho que buscar a revelação do que diz a Bíblia. É bem diferente. Então, seguindo aí, outra observação importante que eu tenho a fazer nesse contexto de interpretação bíblica é que a Bíblia tem 66 livros. E nós costumamos dizer que a Bíblia ela é cristocêntrica. Ou seja, vamos imaginar Gênesis. Se a Bíblia é cristocêntrica, Cristo tem que estar revelado em Gênesis. Ele está? Está. Temos Êxodo. Se a Bíblia é cristocêntrica, ele tem que estar revelado em Êxodo. Ele está? Está. Temos Mateus. Temos Apocalipse. Temos qualquer outro livro da Escritura. Se a Bíblia é cristocêntrica, Jesus Cristo tem que de alguma forma estar revelado nesses livros. Temos Esther. Temos Jonas. Bom, Jonas fica até fácil, né? Jonas fica até fácil porque Jesus mesmo fez menção dele. Então, qualquer livro da Escritura, você tem que achar nele Jesus Cristo. Como? Tanto a revelação profética sobre seu surgimento, ou revelação profética sobre o seu ministério, revelação profética sobre as suas operações. Por exemplo, Isaías diz: abrirei a minha boca em parábolas e falarei das coisas ocultas do reino dos céus. Então, se a Bíblia é cristocêntrica, em todos os livros, os 66 livros da Bíblia, você tem que de alguma maneira achar Cristo. Por exemplo, qual é o que fala do remidor? É Ruth, né? Livro de Ruth. Livro de Ruth está tipificado a remissão de Cristo quando Boaz é chamado de o remidor. Mas ele diz que ainda tinha um remidor mais próximo. Tinha um remidor mais próximo, mas Boaz vai lá tratar com o camarada tudo bem, Boaz acrescenta uma situação para que aquele homem não se tornasse o remidor, joga um peso sobre ele, e Boaz se transforma no remidor. Boaz vem a ser um tipo de Cristo. Em todos os livros da Escritura você vai achar Cristo de alguma maneira. Isto não pode ser contrariado, isto é revelação, isto é base sólida, inabalável. Nenhum livro da Escritura, nenhum Gênesis vai entrar em conflito com nenhum Apocalipse vai entrar em conflito com nenhum Tiago, com nenhum João, com nenhum Estevão, com ninguém que mencione qualquer coisa na Escritura pode gerar conflito. Tudo vai estar em perfeita paz e harmonia, porque ela é cristocêntrica. A Bíblia, ela tem uma única mente, que é a mente de Deus. Nós estudando, nós vamos aprender e entender, e vamos ver que nada na Escritura gera conflito. Vamos achar erros. A partir do momento que descobrimos erros, não erro da Escritura, erros de homens que escreveram, e isso foi preservado por Deus na sua soberania. Deus quis
constar o erro de Pedro em ungir um homem, quis constar um erro de Paulo quando ele diz: não permito que as mulheres falem. Esses erros que foram cometidos, Deus quis preservar. Por quê? Nós aprendemos só com o que é certo? Não. A nossa capacidade de entendimento nos faz aprender até com o que é errado, ou não? Sem dúvida. Então, tanto as coisas, na sua grande maioria esmagadora, corretas que estão na Escritura nos ensinam, quanto também as coisas que Deus preservou na Escritura, essas coisas que são erradas, pois a Bíblia não oculta nem mesmo o erro dos servos de Deus. Essas coisas erradas também nos dão lição. Davi errou, mandou matar Urias, adulterou com Betseba, mandou contar o censo. Foram erros? Foram. Nós temos aprendido alguma coisa com isso? E como temos? Né? Absalão era filho do rei. Errou? Errou. Nós temos aprendido alguma coisa com os erros de Absalão? Sem dúvida nenhuma. Moisés errou? Moisés errou? Errou. Temos aprendido alguma coisa com os erros de Moisés? Você entende o que é a Escritura? Agora você tem que partir. Isso aqui não é tomando sorvete no final de semana que você vai conhecer o que é Bíblia, né? Mas se você realmente partir para a Escritura, você vai receber de Deus a revelação de toda a situação, todo o cenário, todo o seu contexto, e você vai aprender tanto com aquilo que é revelação direta, assim diz o Senhor, quanto aquilo que Deus está punindo ou reprovando de servos seus. A Bíblia não é um livro que fala só coisas corretas. A Bíblia também revela os erros dos servos de Deus. Amém? João cometeu erros, olha, que eu particularmente considero pesados. João, em várias vezes, o apóstolo João, né, quando ele escreve o Evangelho segundo João, ele comete uns erros ali que eu fico meio chateado com ele. Porque ele está vendo os fatos a respeito das operações de Jesus, e quando Jesus foi assunto aos céus, 60 anos depois, 40, 60 anos depois de Jesus ir para o céu, quando o Espírito Santo traz o mover para que aqueles homens escrevessem tudo que eles viram e ouviram, João, quando está escrevendo, várias vezes ele joga uma vírgula, e a respeito do texto que ele, da situação que ele está escrevendo, do que ele viu, ele acrescenta a interpretação dele. Eu acho esse erro de João realmente terrível. Porque muitas pessoas hoje que estão lendo o Evangelho de João e veem a interpretação que ele deu, acham que ele está correto. E eu já vi vários textos de João que eu não daria a mesma interpretação que ele de jeito nenhum. Para mim ele errou e ponto final. Pronto, agora vão me crucificar de vez, né? Mas esse pastor veio falando contra Paulo, um santo homem, agora contra João. Falo contra todos eles mesmo, não é contra eles. Eu estou falando do que a Escritura mostra que eles erraram. Quem dera que nós cheguemos como eles, né? Dispostos à obra, dispostos a entregar a vida. Quem foi mais tremendo que Paulo? Tão determinado que sua determinação acabou levando ele ao erro. E Pedro? Estou aqui marretando que ele foi um pilantra, que ele foi um hipócrita, que ele foi... Não é nada disso. Apenas estamos dizendo que como homem e servo de Deus, embora muito bem intencionado, errou e ponto final. Então essa é a nossa visão. Então, meu irmão, a interpretação da Escritura, tenha sempre esta palavra em memória. Ela é cristocêntrica. Você não pode interpretar nada na Bíblia que não tenha Cristo como centro desta história. Outro detalhe que vemos é, sim, se a Bíblia é cristocêntrica, se ela tem 66 livros,
já falei, mas vou ressaltar aqui. Nunca poderá haver um conflito de interpretação. Por exemplo, um fato muito bem discutido nos seminários, nas teologias, é que Tiago e Paulo, o que acontece? Paulo, quando escreve para Éfeso, ali ele enfatiza que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então muita gente interpreta que Paulo esteja dizendo assim, obras não adianta, não presta para nada. Não é verdade, porque em Apocalipse foram abertos os livros das obras, e cada um foi galardoado segundo as suas obras. Então, obras têm sentido? Sim, não as que eu penso em fazer, mas as que Deus me manda fazer. As minhas próprias obras são lixo, mas as que Deus me der a realizar, essas saltam para a vida eterna. Nós vemos Tiago, que enfatiza dizendo assim, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então Tiago joga as obras, aparentemente, num conflito contra uma fé, em que quem lê, muitas vezes, pode pensar que ele está enfatizando obras e desprezando fé. Não, jamais, porque se você tem obras, mas não tem a fé que te motivou à realização dessas obras, as tuas obras são mortas. Qualquer obra sem Cristo, sem fé em Cristo, é obra morta. Qualquer obra sem a direção de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, é obra morta. A respeito disso, nós vemos hoje pessoas visitando presídio, que Deus nunca mandou visitar presídio. Pessoas pregando em praças, que Deus nunca mandou pregar em praças. Pessoas distribuindo folhetos, fazendo evangelismos, aonde Deus nunca mandou. Pessoas gritando, né? Se você passar aqui pela Central do Brasil, você vai ver um monte de irmãos ali, gritando ali no restaurante popular, e a pessoa sai dali achando que fiz a obra do Senhor. Fez nada. Se tivesse ido fazer uma oração, ele estaria em qualquer lugar, menos ali. Porque você passa e vê, não tem graça, não tem unção, não diz coisa com coisa, e a prova é que até hoje ninguém se converteu. Então, mas o camarada está lá gritando na fila do restaurante do Garotinho, porque ele acha que está fazendo a obra do Senhor. Pessoas gritando dentro dos trens, sem Deus ter mandado. E isso é o que mais acontece. Então, as obras sem a direção de Deus são inúteis. São inúteis. Hoje, a Xuxa faz muitas obras, sustenta muitos orfanatos, né? Zezé de Camargo e Luciano, diga-se por desgraça, filho de crente, mandam oferta para orfanatos, ajudam isso, ajudam aquilo. O Ronaldo Fenômeno, né? Esse homem mobilou um hospital inteirinho com aparelhos contra o câncer, aparelhos para combate ao câncer, coisa que custou milhões. O homem pegou, meteu a mão no bolso e que obra tremenda, que obra maravilhosa. Quem não vai tirar o chapéu para uma obra dessa? Eu sou o primeiro a tirar. Eu tiro o chapéu para uma obra dessa. Mas essa obra não vai colocá-lo no reino de Deus. Não adianta que ele não vai nem passar na calçada onde tem a porta do reino de Deus. A obra foi tremenda? Foi. Quando eu li aquilo no jornal ali, o homem doou milhões. Ele pegou, comprou os mais modernos equipamentos para combate ao câncer. E investiu, esqueci aqui o nome do hospital, aqui no centro da cidade. Maravilha, que obra tremenda. Mas cadê a fé? A obra dele vai salvá-lo? Não, mas a fé salva. Jesus disse, se tu fizeres obras, verás a glória de Deus. Se tu
creres, verás a glória de Deus. Então não adianta, a Xuxa está sustentando o orfanato. Problema dela. Ela sustenta, ela faz obras para alcançar a salvação. Nós cristãos fazemos obras porque já somos salvos, que a nossa mentalidade é outra. Não fazemos obras para recebermos nada, fazemos obras porque já recebemos. Esta é a nossa mentalidade. Então, aqui não há conflito. Tiago, ele levanta um gráfico, né? Deus me revelou essa história do gráfico, me ajudou muito no meu próprio entendimento, em que Tiago coloca de um lado as obras e do outro a fé. Em resumo, para concluirmos isto, diz que o que eu entendo é que Tiago demonstra que se você tem fé, automaticamente as suas obras estão no mesmo nível da sua fé. Se a sua fé está realmente ativa, no 100%, as tuas obras também estão. Então ele diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei pelas minhas obras a minha fé. Ou seja, ele está dizendo que obras e fé têm que andar junto. Por quê? Talvez ele estivesse querendo dar uma resposta para alguns crentes acomodados, né? Não, eu sou salvo, sentado, satisfeito e sepultado. Né? A filosofia dos 4 S. Eu sou salvo, sentado, satisfeito e sepultado. Ele está dizendo, se mexe, meu amigo. Tu tem fé? Cadê as obras? Que nem diz Josué Irion, né? O crente cheio do poder que no domingo é para frente da televisão comer pipoca. Aí ele diz assim, Deus não conta com esses crentes normais. É claro que não conta. Então, ele está dizendo, se mexe, faça alguma coisa. Se as tuas obras são 0, então a sua fé, meu amigo, é 0 também. Aí por isso ele diz, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, não há conflito de forma alguma, não há diferença de forma alguma entre o ponto de vista de Paulo e o ponto de vista de Tiago. Simplesmente Tiago está descendo um cajado e incentivando as pessoas a se mexer, mostrar, seria aquela palavra de exortação. E Paulo está demonstrando a realidade do que é reino de Deus, que ninguém é salvo por obras. Há conflito entre Paulo e Tiago? Na minha visão, não vejo nenhum conflito. Cada um tem o seu próprio contexto, tem o seu próprio cenário, o seu próprio pano de fundo. Amém? Então nós vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.